por que ela é chamada de meditação em movimento? O Tai Chi Chuan, na verdade, ele começou como uma arte marcial. O Tai Chi Chuan é uma arte marcial, apesar de ser feito de maneira lenta, né? A lentidão no treinamento é uma técnica, né? Para a gente treinar justamente, né? Então, ele tem esse componente marcial, e por isso, quando a gente treina o Tai Chi Chuan, tem momentos do treino e tem desenvolvimentos do treino, não é todo mundo que chega lá ou que se interessa por essa parte. Você pode até treinar de maneira marcial mesmo, o Tai Chi Chuan, né? Mas a maior parte das pessoas procura o Tai Chi por razões justamente de saúde. O Tai Chi Chuan, ele, apesar de ter surgido, né, sido formalizado, vamos dizer assim, como uma arte marcial, ele também tem bases de movimentos para a saúde ligados à medicina chinesa, né? E que datam aí, então, você tem, sei lá, 3.000 anos, 4.000 anos, né? Que a gente chama esses movimentos de Qigong, né? Porque são movimentos que fazem circular a base, né, teórica é que com esses movimentos, a gente consegue circular o nosso Qi, a nossa energia vital. E quando a nossa energia vital circula, temos saúde física e mental, né? Uma boa energia circulando é um Shen, é uma mente né, clara, é uma mente pacífica, né? Então, o Tai Chi Chuan também deriva. Então, a gente diz que o Tai Chi Chuan é um tipo de Qigong, é um tipo de exercício, de movimento, que faz circular o nosso Qi, e faz mesmo, né? Pelos nossos canais energéticos, os movimentos lentos, com alongamentos suaves, com tonificações suaves. Isso tudo faz circular o nosso Qi. E aí, o que isso tem a ver com a meditação? Por que eles usavam naquela época? Tem alguma história disso? Do porquê que eles começaram a usar esses movimentos? O Tai Chi Chuan? Porque assim, a gente nunca tem várias histórias, né? A gente não sabe exatamente qual é a origem do Tai Chi Chuan. A gente tem algumas histórias, umas mais antigas, né, dizendo que um monge justamente estava observando a luta entre uma cobra e uma garça, e aí ele percebeu ali naquela luta que a força não necessariamente levava à vitória, que você tinha que ser suave, né? Então, a base do Tai Chi é a suavidade. Então, ainda que... E aí, bom, essa é uma primeira história. Então, ele começou a partir dessa observação da luta, ele desenvolveu movimentos, né, de saúde. E que, inclusive, lá no templo Shaolin, né, eles começaram a praticar esses movimentos como movimentos para recuperação também do corpo, inclusive depois de longos períodos de meditação períodos parados, né? Então, veja que as coisas vão meio que se misturando, né? Sim, legal. E aí e aí tem lá essa parte marcial do Tai Chi tem relação com famílias em que lá na China do século 16, 17, 18, as lutas eram realmente na rua, né? As pessoas tinham que se defender lutando. E usando, portanto, essa ideia de que o suave vence o duro, que você usando a própria energia interna, você não precisa dar um soco na cara do homem para você derrubar o cara. Você usando a sua energia com um movimento que é mais interno, né? Que você coloca a sua energia no lugar certo, você, enfim, conseguia lá ganhar, enfim, usar isso marcialmente, né? Aí, qual é o pulo do gato aqui, né? É que a prática do Tai Chi e o treino do Tai Chi demandam, e para que você consiga justamente trabalhar essa energia interna da maneira correta e tudo mais, demanda foco, demanda concentração, né? Então, primeiro ponto, isso é uma habilidade, então, que você acaba desenvolvendo a habilidade de foco, de concentração,
né? E de você colocar a sua mente ali no momento presente, não deixar a sua mente devagar, né? A segunda coisa é que a gente usa no Tai Chi e no Qigong muito a respiração, né? Como, enfim, outros tipos aí de meditação, né? E a gente usa bastante a respiração abdominal, né? Existem muitos estudos, né? Meio que dando aqui uma explicação mais científica, vamos dizer assim, né? Que mostram como que a respiração abdominal, né, ela se relaciona com o nosso nervo vago, né? Nosso nervo vago que vem lá do tronco e vai descendo e que está ligado, né, a uma grande teia ali de terminações nervosas e que está ligado com o nosso sistema nervoso parasimpático, né? Que é a parte do sistema nervoso que nos traz que nos pacifica, né? E a gente trabalhando essa respiração, agindo sobre o nervo vago, né? A gente trabalha também o nosso sistema nervoso parasimpático, portanto, a gente ativa os nossos reflexos, né, de calma, né? Isso é uma segunda explicação, né, pela qual o Tai Chi funciona. E tem uma outra coisa também, e aí assim, né, estudar o Tai Chi Chuan cientificamente é difícil, porque você não consegue, a pessoa ela está em movimento, justamente. Você não consegue botar ela dentro de uma máquina de ressonância para ver o que está acontecendo no cérebro dela naquele momento, como a gente faz com os meditadores, né? Enfim. Então, tem aí mas, apesar disso, tem várias pesquisas sendo feitas com Tai Chi, né? Então, tem essa coisa dos movimentos circulares e da gente promover uma circulação de Qi, de energia vital, de uma certa forma. Isso também tem lá um efeito no sistema nervoso parasimpático, enfim. A nossa intenção também tem um papel importante. Então, são várias coisas que acontecem no momento da prática que se juntam e que, por isso, isso é um contrassenso mesmo, né? Apesar de ser uma arte marcial que era usado assim para, enfim, briga de rua, né? O Tai Chi Chuan tem esse componente importantíssimo da meditação e da saúde. E hoje em dia, claro, ninguém usa mais o Tai Chi Chuan para lutar, né? Usa para ter uma saúde melhor mesmo, né? Mental e física. Sim. Tem uma palavra que você fala que é Qi ou Ti, não sei qual é a pronúncia correta, né? Então, você ouve muito, assim, às vezes até em filme, ou até em conversa, assim, encontrar o meu Qi ou meu Ti. O que significa isso? Então, o Qi, né, como se fala em chinês, a gente fala Ti, mas pode ser Qi, pode ser, né, enfim, os japoneses falam de outro jeito também, não importa, né? O Qi é essa energia que nos dá a vida. Sem Qi, a gente não estaria aqui, né? E esse Qi, ele circula no nosso corpo, ele precisa, né? É como se fosse o nosso sopro vital, também é uma outra tradução, né? Quando a gente não tem Qi, ou quando a gente está com Qi fraco, deficiente, né, aparecem sintomas no nosso corpo, né? Então, essa é a base, tanto para o Tai Chi Chuan, para o Qigong, quanto para os tratamentos de medicina chinesa. É fazer com que o nosso Qi tenha vigor, tenha vitalidade e esteja circulando. Essa palavra é muito importante, né? Ele precisa, porque quando o Qi para, quando ele está estagnado, isso também é um fator de doença, a gente adoece, e aí tem várias coisas podem acontecer, né? Então, um Qi que circula é a saúde, e um Qi parado, ou que está deficiente, ou que está em excesso também, pode ser que ele esteja, também é um fator de doença. Então, tudo que a gente quer com as práticas, né, é trazer essa circulação, esse Qi, para um equilíbrio, para uma harmonia, né? E na mente, né? Então,
quando o Qi não circula corretamente na nossa mente, né, a gente também tem, enfim, tem mil sintomas. Por exemplo, posso dar um exemplo, né? Que é quando a gente tem a gente fala em medicina chinesa, é um fogo do fígado. Na verdade, quando a gente tem uma raiva, passa por uma raiva muito grande, ou tem uma frustração muito grande, ou tem uma mágoa muito grande, né? Que é um estado psicoemocional desestabilizador, né? Uma ansiedade muito, muito forte, né? Isso faz com que esse Qi, com que ele acenda, ele vá para a nossa cabeça. E aí a gente tem dor de cabeça, tem olho vermelho, a gente pode ter fotofobia, enfim, tem milhões de sintomas. É muito curioso que quando a gente trabalha esse nosso Qi, pela meditação, né, enfim, pelas práticas corporais, para que nosso Qi não esteja desequilibrado, né, em alguma parte do corpo, né? E aí entra o Tai Chi Chuan e o Qigong. Explica bem rapidamente a diferença entre os dois, assim, o que significa cada um, até para o público entender. Leigos igual eu, imagino, alguns serão... Não, imagina. O Qigong, esse nome, Qi quer dizer, então, essa energia nossa, que eu estou falando, nossa energia vital, que a gente precisa cultivar. E o Kung em chinês quer dizer um trabalho, alguma coisa que a gente faça para se desenvolver, né? Então, Qigong, numa tradução assim meio literal, seria um trabalho da nossa energia. E que trabalho seria esse? Circular. Bota energia para circular, para ela não parar, para ela não ficar deficiente, para ela não ficar em excesso, para a gente não ficar doente, né? Então, Qigong são movimentos, né, que promovem essa circulação de energia pelos nossos canais energéticos, né? Então você tem... E aí você tem uma infinidade de Qigongs diferentes, séries, sequências diferentes, com nomes diferentes. Então a gente tem, por exemplo, eu tenho um curso que são os 8 exercícios preciosos, né? Então são 8 exercícios específicos que trabalham todos os nossos meridianos, né? Então os Qigongs têm aí uma infinidade de Qigong. O Tai Chi Chuan é um tipo de Qigong, né? Porque, justamente, o Tai Chi, ele também vai promover uma boa e harmoniosa circulação de Qi pelos nossos canais energéticos. Então, o Tai Chi Chuan é um Qigong, certo? Mas nem todo Qigong é um Tai Chi Chuan, que aí tem essa característica do Tai Chi Chuan ser uma arte marcial. Mas as duas coisas andam muito juntas. Então, nas minhas aulas, a gente sempre faz um pouco de Qigong, emenda com Tai Chi, enfim, sabe? Existe ali uma ponte ali entre as duas coisas.